Assistam a essas informações, a esses estudos. Como disse o senhor astrofísico chileno Carlos Masferrada, muito respeitado inclusive, não só em seu país, mas no mundo, que a humanidade passaria por momentos terríveis e que cada um deveria aguentar da maneira que pudesse. Nós chegamos nesse momento. A verdadeira razão das causas das mudanças climáticas, aquecimento planetário, provavelmente são eventos cósmicos, além do homem também ajudar a prejudicar o planeta, mas podem ser de maneira cíclica. Isso já aconteceu no passado, está acontecendo de novo. Compartilhem, assistam com atenção as informações. As super tempestades não vão parar, vão piorar. Inundações de grandes proporções vão continuar, não vai parar. Secas extremas, destruidoras, incêndios brutais, não vai parar. Super tornados, super furacões, também não vai parar. A tendência é a piora. E as pessoas precisam ter consciência, precisam saber. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Juntos, isso tem que ser uma cláusula do novo pacto federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira vive na costa? E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas, em São Paulo, tentando subir de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, cariocas, niteroenses, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, um Covid-26? Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, nós temos que ter uma cláusula de calamidade pública, justamente que crie esse sistema de exceção para episódios onde precisemos preservar a vida e emprego de brasileiros. O número de catástrofes naturais em todo o mundo tem aumentado rapidamente nas últimas décadas. E isso é um fato objetivo. Vejamos a tendência para o aumento das precipitações e das inundações em todo o mundo devido ao aquecimento do fundo do oceano a partir de baixo. Comparemos dois períodos de 10 anos. Por exemplo, o período da década de 1970 e a última década. Assim, se olharmos para os anos de 1970 a 1979, durante esse período, registraram-se aproximadamente 260 grandes inundações em todo o mundo. Repare nesta barra, representa 260 inundações. Mas nos últimos 10 anos, de 2014 a 2023, já se registraram mais de 1.500 grandes inundações. Consegue ver a diferença? É mais do que o sextuplo. E isto tendo em conta que 2023 ainda nem sequer terminou. Provavelmente já se deparou com títulos de notícias como este: foi registrada uma precipitação anormal ou recorde. Mas provavelmente não significam muito para você, certo? Para compreender a gravidade da situação das inundações, vejamos a situação visualmente. Agora, devido à quantidade anormal de precipitação em todo o mundo, este tipo de inundações está se tornando cada vez mais frequente. Quando, em apenas algumas horas, a água sobe tanto que chega praticamente aos telhados das casas. Veja o nível das águas das cheias no estado de Santa Catarina, no Brasil, em outubro deste ano. Consegue imaginar isto? Quase todas as construções de um só andar foram inundados.
Infelizmente, nestes casos, as pessoas geralmente não têm tempo para fugir dos edifícios e simplesmente afogam-se nas suas próprias casas. E essas inundações estão se tornando cada vez mais frequentes a cada ano que passa. O próximo indicador alarmante é o aumento da intensidade dos furacões. Em 2023, pela primeira vez na história, formou-se um sistema de tempestades de categoria 5 em cada bacia oceânica. E quase todos os furacões desta categoria estabeleceram um recorde de força, duração e velocidade de intensificação. Anteriormente, quando os furacões se intensificavam rapidamente, normalmente evoluíam a sua categoria para um nível superior em 24 horas. Por exemplo, um furacão de categoria 2 transformava-se num furacão de categoria 3 no espaço de um dia. Isto é conhecido como intensificação rápida. Mas agora, com o aquecimento anormal dos oceanos a partir do interior, os furacões começaram a acelerar atingindo velocidades insanas. O furacão Otis chocou os climatologistas quando, em menos de 12 horas, se intensificou de uma tempestade tropical normal para um furacão de categoria 5, a categoria mais elevada. Por outras palavras, subiu 5 níveis em apenas meio-dia. Essa ocorrência nunca havia sido observada antes. Otis atingiu a costa mexicana em 25 de outubro de 2023, com uma velocidade de 270 km por hora. Veja a cidade de Acapulco antes do furacão Otis. Ninguém estava preparado para isso, e agora podemos ver o que aconteceu em Acapulco após o furacão. Outro fator que contribui para a escalada das catástrofes naturais no planeta é o aumento dos incêndios florestais catastróficos. As áreas destruídas por incêndios florestais em 2023 em alguns países excederam os números dos anos anteriores em ordens de grandeza. Veja como a área de incêndios florestais no Canadá aumentou drasticamente em 2023 em comparação com os anos anteriores. E isto não está acontecendo apenas no Canadá. Veja a Austrália em 2019. Veja a Espanha e a Europa em 2022. Esta é a nossa nova e horrível realidade. É impossível não notar como o número e a potência dos terremotos destrutivos aumentaram em todo o mundo nos últimos anos. De acordo com os dados do USGS, antes da década de 2000, havia 1 ou 2 terremotos destrutivos com uma magnitude superior a 6 por ano. E agora ocorrem 8 vezes mais frequentemente. O que é um terremoto de magnitude 6? Veja a devastação causada por isso. De fato, os sismos de magnitude superior a 6 são registrados em todos os sensores do planeta desde 1964, o que faz disso um parâmetro totalmente objetivo. Ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, o número de sismos de magnitude superior a 3 sextuplicou. Nos anos 90, eram 10 mil, e atualmente são mais de 60 mil por ano. O que é especialmente alarmante é o aumento da atividade sísmica nos vulcões, que indicam suas ativações. Alguns desses são supervulcões, como o Camp Flegrei ou o Taupo. Gostaria de chamar suas atenções para um ponto importante. No passado, o magma demorava centenas e milhares de anos para subir através da crosta terrestre. Mas agora, o magma pode queimar 10 km da crosta terrestre em apenas 6 meses. Isto aconteceu em 2021 no Estreito de Brassfield, perto do vulcão submarino Orca, anteriormente considerado inativo. E isto foi acompanhado por 85 mil terremotos. Essa rápida ascensão do magma foi observada em vários vulcões de todo o mundo durante a última década. Por exemplo, os vulcões islandeses, o Monte Etna na Itália, Mayotte no Oceano Índico, La Palma nas Ilhas Canárias, e muitos outros. Assim, o clima e a geodinâmica do nosso planeta não só se alteraram drasticamente nos últimos 30 anos, como também se alteraram catastroficamente. A tendência para o aumento das catástrofes naturais nos últimos 10 anos tornou-se ainda mais acentuada e continuará a se agravar. Nunca antes testemunhamos nada como isto em toda a história observada do nosso planeta.
Infelizmente, essas catástrofes afetarão muito em breve todas as pessoas do planeta. E a principal causa de todas estas catástrofes climáticas é a influência cósmica externa cíclica. Consequências globais da influência externa sobre o nosso planeta. Voltemos à comparação da Terra com um pêssego. Imagine que este pêssego seja colocado no forno e depois que o forno seja ligado. O que você acha que acontecerá como resultado do aquecimento? Primeiro, o pêssego muda sua inclinação porque a polpa interna começa a derreter e o caroço se move, assim como já ocorreu com o núcleo da Terra. Então, observe como a pele começa a inchar por dentro. Assim como a Terra está inchando e expandindo sua forma a partir do aquecimento interno. E agora, veja como a casca se abre e a polpa derretida começa a escorrer pela superfície da casca do pêssego, assim como o magma que aflora. Olhe para isso. E está tudo completamente derretido, e esse é o nosso futuro. Agora, dê uma olhada neste pêssego. Isso não te lembra nada? Onde e como você irá sobreviver aqui? Me diga. Porque tudo está caminhando nessa direção. Não há sinais de que esses processos se interrompam. O que precisamos fazer é simplesmente desligar o forno. Vocês podem sentir alguma dissonância em por que estamos falando de coisas tão sérias com o clima utilizando algumas piadas aqui e ali que, de certa forma, pode até parecer até divertido. Mas amigos, quero que vocês percebam que neste momento, o que está acontecendo ao redor do mundo é um enorme estresse para aqueles que ainda não sabiam disso. Mas todos nós temos vivido com esse estresse há muitos anos, tentando transmitir essas informações às pessoas, e continuamos convivendo com isso. Para aqueles dentre vocês que acabaram de descobrir tudo isso e para tornar mais fácil as suas compreensões, entenda que estamos tentando explicar isso de uma maneira mais simples e compreensível. Nos fóruns anteriores, tentamos isso de todas as formas possíveis. Tentamos explicar isso com toda a seriedade, mas aí as pessoas ficaram com medo. Elas ficaram assustadas e nos disseram que estamos deliberadamente tentando assustá-las, que buscamos espalhar medo. E que não há nada a temer, não há nada de assustador no que está acontecendo com as alterações climáticas e no que está acontecendo ao redor do mundo. Não temos absolutamente nenhuma intenção de assustar ninguém. Nosso principal objetivo é que as pessoas entendam o que está acontecendo e percebam que ainda há uma chance real de salvar a si mesmas, a seus filhos, assim como todo o planeta. Queremos que a nossa motivação seja compreendida por todos, porque o que nos move é a vida dos nossos filhos e os seus futuros. E honestamente, nossas vidas também. Queremos sobreviver para viver uma vida plena. Para sobrevivermos, todos devem compreender que podem fazer muito. Pode-se agir como um pai responsável e atencioso. Olhar nos olhos dos seus filhos e decidir agir. Cada um de nós pode começar a prestar atenção aos processos perigosos que estão acontecendo em nosso planeta neste momento. Apenas aumentar a conscientização pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade significa muito. Quanto mais cedo as pessoas compreenderem a essência do que está acontecendo com o clima, maiores serão as probabilidades de alcançarmos aqueles de quem depende o nosso futuro. E a nossa sobrevivência depende inteiramente do resultado desse grupo de cientistas, que ainda não foi reunido. Se quisermos viver e se quisermos que os nossos filhos sobrevivam, devemos informar as pessoas sobre essa ameaça planetária. Só então os nossos políticos e cientistas aprenderão sobre a real ameaça da progressão das alterações climáticas. Então poderão deixar de lado as suas ambições, adiar todos os seus assuntos pessoais urgentes e começar a lidar com o que deveria ter sido tratado há pelo menos 10 anos. A humanidade não tem problema maior para resolver do que as mudanças climáticas e geodinâmicas na Terra. Quanto mais cedo as pessoas perceberem isso, mais cedo nos uniremos e mais cedo poderemos resolver este problema.